Obrigado, senhor presidente. Bom, na semana passada, nós vimos uma das maiores aberrações jurídicas da história do nosso país. Nós vimos o ministro Dias Toffoli, antigo advogado do PT, anulando as provas da Lava Jato contra Lula. Aquelas provas de um acordo de leniência da Odebrecht. E a alegação dele foi a seguinte, que a Odebrecht estava fazendo aquele acordo de leniência, mas não, as autoridades brasileiras que estavam à frente da Lava Jato não fizeram os trâmites da cooperação jurídica internacional, porque eram 3 países que foram afetados: Brasil, Estados Unidos e Suíça. Esses 3 países não tinham passado por um acordo de cooperação jurídica internacional através das autoridades brasileiras. E óbvio que tudo isso foi apenas uma tentativa de criminalizar a Lava Jato, de reescrever a história desse descondenado, que é o maior corrupto da história do país. Mas hoje, pasmem, saiu uma reportagem da Veja que fala que o governo agora diz ao STF que localizou a cooperação suíça no caso da Odebrecht. Justiça havia dito a Toffoli não ter encontrado dados sobre cooperação internacional para importar sistemas. O ministro citou informação ao anular provas. E segue. O Ministério da Justiça enviou a Toffoli, nesta terça-feira, 12, um novo ofício. A pasta agora diz ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas pela Procuradoria-Geral da República entre 2016 e 2017. Ou seja, antes, quando o STF questionou o Ministério da Justiça se havia as provas, se havia esse trâmite de cooperação jurídica internacional entre Brasil, Estados Unidos e Suíça, o Ministério da Justiça disse que não havia, mesmo que Lewandowski lá atrás, em 2016 ou 2017, tenha homologado esse acordo de cooperação. E aí fala aqui quem é responsável por ter dito que não havia esse acordo de cooperação. Inicialmente, como revelou o Radar, a diretora do DRCI, Carolina Yumi de Souza, informou a Dias Toffoli que o órgão do Ministério da Justiça não havia encontrado os dados da cooperação internacional para a leniência da Odebrecht em seus arquivos. Mas agora, eles enviam, a diretora do DRCI diz a Toffoli que, para enfim localizar as informações, o órgão se valeu de uma pesquisa com dados mais detalhados. Ou seja, o Ministério da Justiça disse que não encontrou aqueles dados e Toffoli anulou as provas contra Lula e com repercussão em mais de 180 condenados pela Lava Jato, mais de 180 pessoas que foram afetadas pela Lava Jato por corrupção. É inacreditável que estejamos vivendo isso no nosso país. Mais 30 segundos para concluir, senhor presidente. Isso aqui parece muito o caso das câmeras. Quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não tinha câmeras, disse que só tinha 2 câmeras, depois ele disse que as câmeras que estavam lá, elas liberam espaço, por isso não tinha mais as imagens. Isso aqui é um escárnio. Anularam provas contra o maior membro de uma facção criminosa do país, com base em uma fraude por parte do ministro Flávio Dino. E o que nós estamos esperando para fazer alguma coisa, E o que estamos esperando para agir nesse momento? A oposição irá representar criminalmente, vamos representar na PGR contra a diretora do DRCI e contra o ministro Flávio Dino. Dias Toffoli disse que a prisão de Lula foi um erro histórico e que foi uma grande armação a prisão de Lula. Não, a armação foi isso aqui, feito pelo ministro Flávio Dino e seu ministério. Obrigado.